Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e vamos dar início às atividades do PET 2. Atividade 1 diz o seguinte: Joelma viu em um site o triângulo ABC da figura ao lado e ficou em dúvida se esse triângulo se parece com um triângulo retângulo ou se ele realmente é um triângulo retângulo. Ela se lembrou da recíproca do Teorema de Pitágoras. Se AB² mais BC² é igual a C², então ela terá certeza de que é mesmo um triângulo retângulo. É claro que AC é igual a 10. Logo, ela só precisa calcular as outras duas medidas e verificar se AB² mais BC² é igual a 100, que é 10 ao quadrado. O valor da medida AB pode ser calculado pela fórmula da distância entre dois pontos. O mesmo vale para o valor da medida BC. A que conclusão Joelma chegou? Vamos dar uma olhada que esse exercício é bem legal. Pessoal, esse exercício é bem bacana, vamos resolvê-lo. Como que eu faço para descobrir se um triângulo é retângulo? Eu uso o Teorema de Pitágoras, que ele fala que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu pego o lado A, o lado B e o lado C, e essa sentença se torna verdadeira, isso quer dizer que esse triângulo é retângulo, tá bom? Vamos fazer isso com esse triângulo para ficar mais claro. Bom, então esse triângulo aqui, ó, ele é formado pelos lados AB, que é essa medida, pelos lados BC, que é essa medida, e por fim pelo lado AC ou CA, né? Que é essa medida. Olhando assim de cara, o único que eu consigo saber a medida é o AC, tá? Porque como ele tá na vertical, basta eu contar, ó. Ele vem do 5 até o menos 3. Então é 5 menos 3. Esse menos com menos fica mais, 5 mais 3, 8. Se você contar também dá certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, tá bom? Agora essas outras duas, a gente precisa de calcular usando Pitágoras também. Então a gente vai usar Pitágoras mais de uma vez aqui. A gente imagina que ele é retângulo aqui, certo? É o mais próximo que a gente pode ter de um triângulo retângulo. Um ângulo reto é nesse ângulo aqui. Esses outros dois a gente descarta só olhando, né? Esse daqui é meio parecido. Então, essa daqui, que é a nossa hipotenusa, a gente já sabe que mede 8, tá bom? Vou colocar aqui, ó. 8, tá? Agora, a gente precisa descobrir essa medida e essa outra medida, tá bom? Para facilitar. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer de duas formas diferentes. Eu vou calcular o BC usando um outro triângulo, tá? E o AB usando uma fórmula direta. Porque olha aqui, ó, esse BC eu poderia imaginar que é esse triângulo aqui, ó. Ó. Esse triângulo reto aqui, a hipotenusa dele é a mesma coisa que esse lado BC, certo? E esses outros dois lados aqui, ó, eu consigo descobrir. Aqui são duas unidades, ó, do menos 1 ao menos 3. E aqui são 1, 2, 3, 4 unidades, certo? Então, a gente consegue calcular essa medida aqui, tá bom? Então, vamos lá. Usando Pitágoras, eu tenho que BC ao quadrado, BC é esse segmento, tá bom? É igual 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, BC é igual 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. E essa potência 2 passa como raiz quadrada, tá bom? Então, BC é igual a raiz de 20, certo? E raiz de 20
A gente pode simplificar? Pode, porque o 20 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Isso dá 20, né? Então, BC igual 2 ao quadrado vezes 5. E uma propriedade que a gente tem da raiz é que quando eu tenho uma multiplicação, eu posso separar as raízes. Então, fica uma raiz para o 2 ao quadrado e uma raiz para o 5. E aqui, ó, operações inversas eu corto. Então, BC é igual a 2 vezes raiz de 5. Tá? Ó, já descobri que BC é 2 raiz de 5, certo? Então, a gente já tem a medida de BC, a medida de AC, falta a medida de AB. Tá, o ponto A, ele tem quais coordenadas? Vamos fazer aqui na esquerda. Ó, 2, o x é 2 e o y é 5, certo? 2 e 5. E o ponto B, ele tem coordenadas 1, 2, 3, 4, 5, 6. O x é 6. E o y é menos 1, certo? Agora a gente vai usar a fórmula da distância, tá? Em vez de usar esse triângulozinho que eu poderia usar aqui também, eu vou usar a fórmula da distância, que é o seguinte. A distância é igual o x de B menos o x de A ao quadrado, mais o y de B menos o y de A ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. É um pouco diferente, mas isso daqui também é a fórmula de Pitágoras, tá bom? Teorema de Pitágoras também, só com outra cara. Então vamos lá, resolvendo isso a gente vai ter o x de B é 6, menos o x de A é 2, parênteses quadrado, mais o y de B é menos 1, menos o y de A 5, quadrado, raiz. Resolvendo os parênteses eu tenho 6 menos 2, 4, ao quadrado, mais menos 1 menos 5, menos 6, ao quadrado, raiz em todo mundo, certo? 4 ao quadrado eu sei que é 16, 4 vezes 4. E menos 6 ao quadrado, o que é menos 6 ao quadrado? É menos 6 vezes menos 6, certo? Menos com menos na multiplicação dá mais, e 6 vezes 6 é 36. Então, menos 6 ao quadrado, 36. Tudo isso dentro da raiz. 16 mais 36, vamos lá. Somando só 6 aqui, eu vou ter 42, mais 10, 52. Raiz de 52. Raiz de 52 a gente consegue simplificar. Por quê? O 52 é 2 vezes 2 vezes 13. Ó, 2 vezes 13, 26. 26 vezes 2, 52. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. 2 vezes 2, 2 ao quadrado em uma raiz. E o 13 que está sozinho em outra raiz. Posso cortar essa potência com essa raiz. Eu vou ter que 2 raiz de 13. Bom, agora eu tenho a medida dos meus 3 lados do triângulo, que é 8, 2 raiz de 5 e 2 raiz de 13. A hipotenusa, para mim, aqui é o 8, né? Então, vamos lá. 8 ao quadrado é igual a 2 raiz de 13 ao quadrado, certo? Mais 2 raiz de 5 ao quadrado. Vamos ver se isso aqui é verdade. 8 ao quadrado, 64. 8 vezes 8. 2 raiz de 13, essa potência cai em todo mundo que está aqui dentro. Então, fica 2 ao quadrado, raiz de 13 ao quadrado. Aqui fica 2 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado. Porque ó, a potência 2, quando ela está sobre um produto,
eu posso elevar todo mundo que está nesse produto ao quadrado, tá? Então, como é 2 vezes raiz de 5, vai ficar 2 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado, tá? Continuando, 64 é igual 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado, 4. Se raiz de 13 corta com a potência 2, fica 4 vezes 13, ok? Mais 2 ao quadrado, 4 vezes corta, 5. Então, 64 é igual. Aqui a gente, para fazer uma coisa diferente, o 4 aparece nos dois produtos. Coloco ele em evidência e somo 13 com 5. Talvez facilite, né? 13 mais 5 é 18. Opa, não precisava dos parênteses aqui. Quanto é 4 vezes 18? Não passa. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4. Mais 3, 7. Então, 64 é igual a 72? Não é. Isso é um absurdo, tá? Aqui, conclusão que a gente chega. Que o triângulo ABC, o triângulo ABC não é um triângulo retângulo, tá bom? Certinho, pessoal? É um pouco comprido esse exercício, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Olha só que bonito. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.